Mas por que eu vou falar do concurso do Paraná e eu vou destacar algumas coisas para vocês? O concurso Paraná, 100 questões testes, com 5 alternativas. Se vocês forem analisar exatamente o que vocês têm no edital e a formatação com que ele é apresentado, eu vou dizer para vocês o seguinte: olha, as normas, a parte de registros públicos, ela apresenta algumas características e uma importância. Qual o tamanho dessa importância? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Se eu estiver pensando, por exemplo, num concurso, só para comparar, se estiver pensando num concurso de extrajudicial aqui no estado de São Paulo, por exemplo, estado de São Paulo, vocês vão perceber que a primeira fase tem 50 pontos de normas e registros públicos. Então, numa prova de São Paulo, em que você tem 50 pontos de 100, você precisa ter um altíssimo índice de acertos em registros públicos. Altíssimo índice. Porque metade de toda a prova é destinada aos registros públicos. Se você for agora para o Paraná e for olhar exatamente o que você vai ter na sua prova, a divisão é diferenciada. E isso também traz uma repercussão no seu estudo. Por quê? Porque você tem, nestes 100 pontos para a prova do Paraná, você tem 15 questões de direito civil, 5 de processo civil, 10 de constitucional, 10 de administrativo, 10 de empresarial, 10 de tributário, 5 de penal, 5 de processo penal e 5 de conhecimentos gerais. Quais são os 2 destaques que eu gostaria de deixar aqui inicialmente separado para vocês? Vocês têm 25 pontos de registros públicos, organização e divisão judiciária do Estado do Paraná e as normas da Corregedoria. O que significa? Significa que você tem, por exemplo, a metade do número de questões que você tem no Estado de São Paulo, por exemplo. Imaginando que você tenha uma nota de corte normalmente em torno de 70%, tá certo? Normalmente em torno de 70%. É claro que isso tem variações, então com uma margem para abarcar o maior número de notas de corte, eu diria que você estaria entre 70% e 80%. Esse é mais ou menos o índice que você deve alcançar. Esse é o índice que você deve alcançar, deve estar dentro desse índice para você ter a sua aprovação para a segunda fase. Ótimo. 25 pontos de normas, eles são pontos significativos? Claro que são. Mas eles representam muito menos do que em outros estados, certo? Lembrando, a gente tem um dado muito significativo e nós vamos trabalhar aqui, que é a divisão e organização judiciária do Estado do Paraná. Daí a gente pode tirar algumas questões importantes para vocês, tá certo? Então, entendam, é relevante e é importante normas, registros públicos nessa prova de cartório? É claro que é, e nós vamos falar disso aqui. Mas eu vou me permitir também andar por alguns outros temas. Por quê? Porque com isso eu posso abarcar um maior número de assuntos do seu edital. Porque entendam, este dia de hoje, as nossas próximas horas aí, elas são destinadas não ao esgotamento do edital, nem tampouco à apresentação com começo, meio e fim dos temas aqui propostos. Eu fiz um desenho de dicas em que o meu objetivo aqui é somente proporcionar 15, 20 acertos a cada um de vocês. Eu quero que vocês iniciem a prova, seja a prova para provimento, seja a prova de remoção, com 15 a 20 pontos devidamente trazidos no dia de hoje, tá certo?